Manuel Francisco dos Santos, o Mané Garrincha ou simplesmente Garrincha foi um futebolista brasileiro que se notabilizou por seus dribles desconcertantes, sendo considerado por muitos o mais célebre ponta-direita da história do futebol. Mundialmente reconhecido como uma figura lendária no esporte, ele é extremamente popular entre os amantes do futebol no Brasil, onde os fãs mais antigos o consideram melhor até do que Pelé. No auge de sua carreira, passou a assinar Manuel dos Santos, em homenagem a um tio homônimo, que muito o ajudou. Garrincha também é amplamente considerado como o maior driblador da história do futebol. Apesar de ter sido acometido por vários defeitos congênitos, pois ele tinha estrabismo, um desequilíbrio da pelve, 6 centímetros de diferença de comprimento entre as pernas, o joelho direito tinha valgismo e o esquerdo varismo, Garrincha, o anjo de pernas tortas, foi um dos principais jogadores das conquistas da Copa do Mundo de 1958 e, principalmente, da Copa do Mundo de 1962, quando após a contusão de Pelé, se tornou o principal jogador do time brasileiro. Dos 14 gols do Brasil na competição, 6 passaram por seus pés, marcou 4 e deu 2 assistências para gols. Neste torneio, ele se tornou o primeiro jogador a ganhar a Bola de Ouro, como melhor jogador do torneio, a Chuteira de Ouro, como artilheiro da competição, e o troféu da Copa do Mundo numa mesma edição. Por conta disso, a Copa de 1962 é conhecida no Brasil como a Copa do Garrincha. Incluído na seleção de futebol do século XX por 250 dos escritores e jornalistas de futebol mais respeitados do mundo, ele foi selecionado, em 1994 para a seleção de todos os tempos da Copa do Mundo FIFA e ficou em 7º lugar numa votação entre especialistas da FIFA sobre o melhor jogador do século XX. Infelizmente, Garrincha morreu em 1983, aos 49 anos, em decorrência do alcoolismo. De origem humilde, com 15 irmãos na família, Manuel dos Santos era natural de Pau Grande, um distrito de Magé, no estado do Rio de Janeiro. Sua irmã teria apelidado de Garrincha, fazendo uma associação com o pássaro de mesmo nome, muito comum na região. Uma das características marcantes que envolvem a figura de Garrincha relaciona-se a uma distrofia física, as pernas tortas. Sua perna direita, 6 centímetros mais curta que a esquerda, era flexionada para o lado esquerdo, e a perna esquerda apresentava o mesmo desenho. Ambas as pernas eram tortas para o seu lado esquerdo. Garrincha era destro. Afirma Rui Castro em seu livro que já teria nascido assim, mas há vários depoimentos no sentido que tal característica tenha sido sequela de uma poliomielite. O sucesso de Garrincha no campo de futebol contrastava fortemente com sua vida pessoal. Ele era um beberrão inveterado, e esteve envolvido em vários acidentes de trânsito, principalmente um acidente em um caminhão em abril de 1969, que matou sua sogra. Ele foi casado 2 vezes. Primeiro com Nair Marques, namorada de adolescência, com quem teve 9 filhas. Suas filhas Teresa e Nadir já estão falecidas. Desquitou-se de Nair em 1963, e nesse mesmo ano assumiu publicamente seu namoro com Elza Soares, com quem estava se relacionando desde 1962, enquanto era casado, decidindo deixar a esposa para ficar com a cantora. Eles foram morar juntos em 1966, mesmo ano em que se casaram oficialmente. O matrimônio durou 16 anos, até 1982, terminando a união devido aos ciúmes, traições, agressões e humilhações, por causa do alcoolismo que Garrincha sofria. Os dois tiveram um único filho, Manuel Francisco dos Santos Júnior, apelidado de Garrinchinha, morto aos 9 anos de idade num acidente automobilístico, que o futebolista não chegou a presenciar, pois já era falecido. Neném, o filho dele com sua ex-namorada Iraci, com quem teve um breve relacionamento enquanto ainda estava casado, antes de conhecer Elza, também morreu num acidente de carro em Portugal, em 20 de janeiro de 1992, aos 28 anos. Garrincha também é pai de um filho sueco, Ulf Lindberg, fruto de um caso extraconjugal que manteve por alguns meses com uma jovem sueca da cidade de Umeå, durante uma excursão do Botafogo à Europa em 1959. Ao todo, ele teve pelo menos 14 filhos. Com 14 anos de idade, começou a jogar amadoramente dividindo o expediente na América Fabril, fábrica têxtil, com as partidas no campo do Esporte Clube Pau Grande. Mas não teve chance de jogar logo porque, além da sua pouca idade, o técnico Carlos Pinto temia expor o garoto aos fortes zagueiros dos clubes adversários.
Cansado de não ter uma chance de jogar, Mané registrou-se no time Serrano Futebol Clube, da cidade vizinha de Petrópolis e jogou durante quase um ano. Foi no Serrano, que o técnico Carlos Pinto decidiu dar uma chance ao Mané na ponta direita. Suas atuações despertaram a atenção de Arati, um ex-jogador do Botafogo. Não se sabe com certeza quem o levou a fazer um teste no Botafogo, mas nos minutos iniciais do primeiro treino, ele teria dado vários dribles em Nilton Santos, o qual já era um renomado jogador. Nilton teria demandado a contratação do ponta no intervalo deste primeiro treino. Assim, em 1953 foi adquirido pelo Botafogo por 2.000 cruzeiros. Antes, havia sido rejeitado por Vasco e São Cristóvão. E para finalizar esse breve resumo sobre esse astro do futebol, seguem algumas de suas conquistas individuais. Melhor jogador da decisão da Copa Interestadual de Clubes, 1962. Melhor jogador do Campeonato Carioca, 1957, 1961 e 1962. Bola de Ouro da Copa do Mundo da FIFA, 1962. Fez parte da equipe das estrelas da Copa do Mundo da FIFA, 1958, 1962. Segundo maior jogador brasileiro do século XX segundo a IFFHS, 1999. Quarto maior jogador sul-americano do século XX segundo a IFFHS, 1999. Oitavo maior jogador do mundo do século XX segundo a IFFHS 1999. 13º maior jogador do século XX pela revista France Football, 1999. 20º maior jogador do século XX pela revista inglesa World Soccer, 2000. 7º maior jogador do século XX pelo grande júri FIFA, 2000. Seleção de futebol do século XX. Bola de Ouro Drintean, melhor ponta direito da história, segundo o Esquadrão. E foi isso galera, não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos.